Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. KingHost, tecnologia para empreender. E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Mandy Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura da Shopping Guatemi em São Paulo e eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Paulo Lima, fundador e editor da editora Trip, da revista Trip. Muito bom ter você com a gente aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer, mó barato estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí, ver se eu consigo falar alguma coisa sobre empreendedorismo, né? Acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Conta um pouco da sua história antes de você começar a revista, como que foi, como é que você entrou nesse negócio, qual que é essa trajetória de uma forma bem resumida, assim, para a gente começar o bate-papo e as pessoas te conhecerem mais esse lado empreendedor seu. Bom, legal. Olha, eu sou um cara aqui de São Paulo, filho de uma classe média esclarecida, digamos assim, né? Meu pai é advogado, minha mãe professora, né? Uma classe média que acabou sendo meio esmagada e meio sumiu do mapa aí, mas isso era muito comum você ver gente que não tinha muita grana, mas que tinha um certo acesso à educação, né? E então meus pais tinham uma vida razoável, tal, nada de muito luxo, mas eles sempre acreditaram muito na ideia de educar, legal, de dar condição para as pessoas terem acesso à informação e tal. Então eu estudei em bons colégios, tal, tive esse privilégio, né? Isso no Brasil é um negócio meio raro e tal. E sempre gostei muito de duas coisas, de esporte e de comunicação, né? Era meio doente por essas duas coisas, ficava prestando atenção em tudo, tentando praticar os esportes e lendo as revistas e tentando ficar por perto desse mundo da comunicação. Tinha um certo fascínio pela ideia de um grupo que se reúne para dizer o que pensa, né? Então eu não só lia as revistas, como gostava muito de ler os expedientes das revistas, né? Ah, legal. E aí eu passei a colecionar revistas e tal e sonhar com a ideia de um dia poder fazer parte de um grupo daquele. Mas no meu dia a dia eu fui estudando, enfim, fiz o que chamava na época de ginásio colegial no Santa Cruz, aqui em São Paulo. E quando eu estava ali na hora de decidir, eu era muito novo, eu estava um ano adiantado, eu tinha 16 anos para decidir o que fazer em termos de faculdade e tal. Eu acabei indo na onda assim, dos meus amigos e da minha família e prestei vestibular para Direito. Mesmo com pouca idade, então, eu cheguei a ir até duas faculdades, uma de jornalismo, a Casper Libero, e a outra de propaganda e marketing, a ESPM. Mas acabei achando que não era por ali e tal, e me inscrevi no vestibular de duas faculdades, da São Francisco, né, do Direito da USP, e da GV de Administração. Quer dizer, eu já intuía que tinha alguma coisa nessa linha ali para mim, né? Mas era uma loucura, porque na época o vestibular das duas faculdades era no mesmo dia. E eu me cansei ali daquela loucura de fazer um vestibular de manhã, outro à tarde e tal. E no meio das provas eu larguei a da GV. Eu lembro assim que foi uma atitude que eu achei incrivelmente radical e rebelde. Assim, eu joguei a prova para cima. Foi assim, é? Foi, eu falei, eu não vou passar minha vida no 9 de julho. E aí eu tinha uma motinha, assim, que era uma motinha que parecia aquelas motinhas de urso, de circo, bem pequenininha. Mas pra mim era uma Harley, assim, né, na época. E aí eu saí com aquela motinha, assim, no meio da 9 de julho, achando que eu era o Peter Fonda no Easy Rider, assim. E aí eu fiz só o vestibular da USP. Meu pai tinha um pouco de remorso de ter me posto na escola muito cedo, então ele falou, olha, se você quiser ficar um ano agora descansando, fazendo cursinho, tudo bem, né? Eu banco aí, você faz. Mas eu não queria, eu já estava naquele embalo e tal, e eu acabei passando no vestibular da USP e entrei na faculdade de Direito. Foi aí que eu me dei conta que eu estava indo estudar no Largo de São Francisco, né? Eu troquei a 9 de julho pela Rua Riachuelo. Não sei se eu fiz um bom negócio. Mas enfim, aquilo não tinha muito pouco a ver comigo, né? Mas com 16, 17 anos, você está... Na verdade, o que eu queria fazer era beijar alguém e surfar e jogar polo aquático. E a faculdade era um detalhe na minha vida naquela época, né? Uhum. Mas o fato é que lá no meio dessa faculdade, eu cursando ali o Direito na USP, um amigo meu de escola
me encontrou na rua e falou assim, olha, eu vou ser o representante de uma revista. É um primo meu que está fazendo uma revista no Rio de Janeiro, me chamou para ser representante dela aqui. E se você quiser, você pode ser meu ajudante. Na hora eu falei, olha, eu estou dentro. Eu não quis saber se tinha salário, se tinha alguma coisa desse tipo. Eu falei, pô, vamos nessa. Eu queria muito estar perto de uma revista, de uma turma dessa que fizesse conteúdo, né? E além de tudo, essa revista era uma revista que tinha uma proposta que na época era muito inovadora, acho que até hoje seria, que era uma revista para falar sobre esportes e cultura de praia. Isso em 81, né? E, então faz muito tempo. Então. Na época isso era quase que, sei lá, você falar de Marte, né? E aí eu comecei assim, sendo o ajudante do representante de uma revista insignificante do Rio de Janeiro, em São Paulo. Você tem uma ideia de como a minha posição era importante na organização? Durante uns 2 anos eu trabalhei para eles sem que eles soubessem que eu trabalhava para eles. Agente secreto. Aí quando esse meu amigo cansou, porque era muito difícil, né? Você imagina você ficar tentando vender publicidade de uma revista que ninguém conhecia, lá do Rio. Mas você começou na venda de publicidade. Era vendedor. Função nossa era vender publicidade. Tinha essa coisa de representante e tal. Na verdade, você é um vendedor. E esse meu amigo cansou, ele é músico, foi trabalhar, foi estudar música e tal. E um dia ele literalmente me passou uma pastinha, assim, onde tinha um talão de pedido, umas tabelas de preço e uns cartões de visita e falou, ó, pega aí que eu vou embora. E aí eu comecei assim, vendedor de publicidade dessa revista do Rio, que há muitos anos já não existe mais. E foi o jeito que eu arrumei para entrar no mundo da comunicação, né? Na época era muito menos possível você conseguir um estágio, você precisava conhecer alguém, tinha poucas editoras, era um mundo muito mais fechado. Eu arrumei essa portinha aí dos fundos e entrei e estou lá até hoje, né? Quer dizer, comecei como ajudando a vender publicidade, depois consegui alguns clientes, aí esses clientes queriam saber o que fazer nesses anúncios, eu comecei a estudar um pouco de publicidade, quer dizer, como expressar o que eles tinham para dizer naqueles anúncios. Depois os próprios clientes começaram a reclamar que não tinha reportagens, não tinha material editorial de São Paulo. Aí eu falava isso para a revista falou, olha, a gente não tem nada, arruma alguma coisa aí que a gente publica. Aí eu comecei a ir atrás de fotógrafos, escrever um pouco e juntar essas coisas, diagramar. Passou uns 4 anos e meio, a gente estava aqui em São Paulo já com um escritóriozinho, responsável por 70% da receita de publicidade. A gente cuidava de toda a parte industrial do processo, que era gráfica, etc. E editava já uma pequena parte da revista, ali umas 20 páginas. Basicamente tocava toda a operação. A gente, de ponta a não ponta. diria que a gente tocava, mas a gente conhecia a operação inteira e tinha um papel bem relevante nela, né? Só que a revista foi evoluindo para um lado que eu não acreditava muito. Ela ficou uma coisa meio rasa, meio boba. E eu percebi ali já ali na altura dos anos 80, na metade dos anos 80, não sei se o pessoal vai lembrar, mas o Brasil começando a abrir, né? A abrir um pouco, a gente saindo da ditadura e tal, e o mundo inteiro começando a abrir mais. Eu entendia que tinha ali um espaço para uma revista que refletisse um pouco essa abertura do mundo, para outros modelos, para outras possibilidades, né? Aí eu fui fazer uma viagem de surf em 85 com os amigos e lá eu pensei no modelo que poderia ter essa revista, né? E quando eu voltei eu comecei a tentar pôr isso de pé. E aí, aí foi uma longa empreitada aí para tentar conseguir funding, né? Que hoje tem esse nome, na época era conseguir arrumar uma grana para ver se a gente pagava aí as despesas básicas. Na verdade o que a gente tinha já era uma carteira de clientes e uma reputação no mercado que já nos permitia tentar alçar um voo, né? Uhum. E aí fomos, literalmente batendo em algumas portas para tentar arrumar algum dinheiro e conseguimos uma editora, aliás, uma editora de livros que eu acho que inclusive está aí até hoje, chamada Editora Maltese, que gostou da ideia e falou, não, eu estou querendo diversificar aqui a minha atividade, vamos fazer. Aí logo em seguida veio o Plano Cruzado. 86, né? Não sei se vocês lembram aí. Eu acho Copa que do Mundo, Plano Cruzado. Vocês devem ter estudado isso, né? É. Talvez vocês não tivessem nascido. A gente não é tão novo assim. Mas enfim, foi uma travada que deu no Brasil, né? Mais uma.
Aliás, outro dia eu vi um discurso do João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro, já é um cara de idade avançada e tal, mas muito lúcido. E ele falou que o pior período da economia na história do Brasil, desde o descobrimento, é da metade dos anos 80 para metade dos anos 90. Pré-real, né? É exatamente quando a gente começou. Né? Então você imagina todas as dificuldades naturais de hoje chamado startup, naquela época, ainda com um tsunami pegando você de jeito. Né? E logo veio esse plano cruzado, essa editora teve 1000 problemas, como todas as empresas tiveram, né? Para lidar com aquela situação. E a gente voltou para a estaca zero, aí fomos atrás de um outro cara que tinha lá um dinheirinho e tal, e resolveu investir na gente. Uma importância assim, eu chutaria que uma coisa de uns, sei lá, hoje seria talvez uns $100 mil no máximo, uns 200 e poucos mil reais, quer dizer, um dinheiro que você não consegue abrir uma franquia de, sei lá, de batata doce, né? E com isso a gente fez a Trip, né? Agora estamos com 28 anos. 28 já. É. E aí, assim, vocês começaram com um título e foi evoluindo, assim, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que vocês estão trabalhando hoje em todos os canais, fazendo projetos especiais para as marcas, né? Então, como é que foi essa constante reinvenção que você foi fazendo dentro da empresa? Então, é interessante dizer o seguinte, quando a gente começou, você falou com um título, é verdade, a gente tinha uma revista, mas a gente já tinha um programa de rádio. Nosso programa de rádio, ele vai fazer 30 anos agora, se não me engano, em agosto. Ele é mais velho que a revista. Mais velho que a revista. Então, talvez aí esteja uma das chaves, né, do processo. A gente nunca pensou em trabalhar numa determinada plataforma. A gente nunca quis ser uma editora de revista, né, um lugar onde você faz 300 revistas e uma fábrica de material impresso. A ideia sempre foi outra, sempre foi ser uma central de emissão de um pensamento, de produção de reflexão. Se isso se desse no rádio, ou em eventos, ou em revista, é quase um detalhe, né? É um agnóstico de canal, né? Exato, então a gente não... Isso é um negócio moderno hoje, né? Agora, pô, todo mundo fala em multicanal e não sei o quê, e cross não sei o que lá. A gente fez isso sem saber que isso tinha nome, né? E foi muito importante, ainda é. Né? E é muito claro para nós que a Trip é uma central de pensamento, de reflexão, de emissão e de captação de ideias, né? E principalmente, talvez a essência seja um lugar em que se desenvolveu a técnica de análise de comportamento humano. Isso tem a ver com todas as ciências humanas, a gente usa muito o ferramental da antropologia, da psicologia, da psicanálise, né? Da sociologia. Essas ferramentas todas estão muito presentes no nosso dia a dia, semiótica, todas essas ciências que tentam entender que diabo tem na cabeça do ser humano, né? O que ele quer, afinal. Esse é o nosso negócio. A gente é razoavelmente bom em fazer perguntas, né? E compilar isso tudo, e entender que nem sempre você tem uma resposta, mas que você precisa continuar perguntando, né? Talvez essa seja muito mais a essência. Então, hoje você tem coisa aí, por exemplo, agora existem agências de detecção de tendência. Isso é um negócio que a gente faz lá há muitos anos, né? Tentar antever 2 ou 3 lances antes do jogo para você conseguir se posicionar melhor, né? Então tem muitas disciplinas que foram surgindo ao longo dos anos que a gente foi descobrindo, pô, a gente já faz isso, né? E você pensou em fazer coisas tipo dar consultoria nisso e coisas nessa linha? Olha, como essas empresas estão monetizando de uma outra forma o que você já faz muito bem? Isso... Olha, não só a gente já pensou como a gente faz isso. Na verdade, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para a Audi, ou para a Natura, para o Pão de Açúcar, esses clientes todos que a gente atende, a Gol, enfim, uma série, o Itaú. Na verdade, você não está fazendo revista, você não está fazendo uma plataforma de conteúdo digital para eles, você está funcionando como uma espécie de aliado que detém certos conhecimentos, certos saberes, certas informações, certos termômetros que você leva para ele para ajudá-lo a balizar o seu discurso, né? Isso tem muito a ver com o que as consultorias se propõem a fazer. A diferença é que, além da gente fazer essa parte, digamos, a concepção estratégica, filosófica, às vezes até, do que é a marca, de como ela vai se posicionar, a gente também ajuda a entregar isso para as pessoas, né? A materializar isso. Em geral, as consultorias param num book, ali, num guideline, alguma coisa parecida, dizendo, olha, o seu diagnóstico para o teu negócio que a gente entende é esse aqui, a gente acha que você deve ir para cá e não para lá,
e mais ou menos desse jeito. E tchau, né? Boa sorte. Aí usa os seus fornecedores, os seus recursos para ir nessa direção. A gente continua nessa estrada e vai indo junto com ele para levar para as pessoas a conclusão daquele diagnóstico. Então eu diria que hoje na Trip você tem uma mistura de disciplinas muito interessantes, né? A gente é uma consultoria, é uma agência de detecção de tendências, é uma editora, é também uma empresa de marketing e de branding, né? Tudo isso numa estrutura que é meio comum você ver isso em estruturas que tentam inovar, ela não cabe direito em nenhum rótulo, né? Um laboratório. E é difícil você rotular. Um problema que nós temos é assim, o nome da Trip é Trip Editora e Propaganda S.A. E não é nem editora nem propaganda. Isso te dificulta vender tipo, projetos mais caros de consultoria ou coisas dessa linha? Assim? Acho que sim. A gente nunca, na verdade, focou em vender consultoria. O que está acontecendo é que, como tudo que a gente fez na vida, o mercado vem dizer para a gente que quer comprar. Certo. Né? Nós nunca fomos vender custom content, por exemplo, que é a expressão que eles usam lá nos Estados Unidos para definir esse conteúdo estratégico que você faz para as empresas. As empresas vieram pedir para a gente fazer. Né? Agora também a consultoria, a gente nunca foi vender consultoria, nunca empacotou isso, fez anúncio, olha, venham aqui comprar consultoria. Mas as empresas estão pedindo, a gente tem feito isso para muita empresa grande, empresários muito importantes também que usam a Trip como referência. Para citar um que eu posso citar, o Abílio Diniz é um cara que utiliza e já utilizou muito a Trip, né? Para citar um que as pessoas nem imaginam que... O Luciano Huck é outro empresário que usa muito a Trip. Aí você deu muita... Não é consultoria, mas acho que vocês são amigos e no começo dele você foi muito ativo, né? Até na formação dele como comunicador, né? Eu fiquei amigo do Luciano, mas eu comecei prestando serviço para ele. Eu conheci o Luciano quando ele tinha uma coluna de jornal. Circulando, né? Circulando, e um programa de JT. televisão chamado Circulando na então CNT Gazeta, né? E de lá para cá a gente trabalha junto de forma muito intensa. Nos primeiros anos, sob contrato, uma forma mais, digamos, estruturada, né? Ajudei ele a fazer o programa Circulando, depois o programa H na Bandeirantes e depois o Caldeirão na Globo. Sempre sob contrato, numa posição que eles chamam lá de consultoria criativa, né? Aí se confunde um pouco o meu trabalho, pessoa física, digamos, com o trabalho da Trip, mas os dois estavam sempre ali, né? E o Luciano talvez tenha sido a primeira pessoa que enxergou na Trip algo além das revistas e das coisas mais óbvias, né? E utilizou isso muito bem e aprendeu muito com a gente e ensinou muito a gente também. Então uma troca muito interessante. Agora, o ano passado, por exemplo, nós fomos contratados pela Globo para um contrato de 6 meses, de julho a dezembro, para ajudá-los a formatar o novo programa Caldeirão para 2014 em diante, né, que está começando agora. Ele deu umas entrevistas aí esses dias e tal. Isso tem uma mão nossa ali, uma contribuição nossa. Que havia uma crítica, né, de deixar de ser um pouco assistencialista, mudar o Exato, tipo de conteúdo, não é? E principalmente inovar, né? Tem outra direção na Globo hoje. Tem dos inventores lá, até conheço um dos caras que foi lá, que é super legal. Então, né? essas coisas todas a gente está junto ali tentando ajudar. E não só essa coisa do assistencialismo, mas tem uma nova realidade ali na Globo, no mundo, né? E um programa que tem, acho que 10 anos já, não pode ficar parado achando que está tudo certo. Sim. Então você vê, qualquer programa de qualquer emissora está sempre tentando... Mas enfim, então é um pouco isso que a Trip foi se tornando ao longo do tempo, sem que a gente ficasse fazendo grandes planejamentos, sabe? É um negócio bem orgânico, assim, né? Ela vai ganhando corpo e mostrando seu próprio desenho, assim, conforme o mundo vai andando, sabe? E assim, tem uma pergunta que não está aqui, mas eu queria perguntar. Você falou muito do posicionamento, de como você enxerga a missão até da Trip, né? E para o Paulo, como empresário, né? Como é que foi sendo forjado? Porque você começou super jovem, cresceu, a Trip é uma potência, hoje super reconhecida no mercado, mas para você, porque eu até perguntei antes da gente começar, você ainda é o CEO da operação? Você falou, sim, né? Como é que é isso? Como é que foi seu crescimento? Olha, como eu te falei, né, eu comecei a trabalhar no meio da faculdade, eu tinha mais ou menos, acho que 81, eu tinha 19 anos, nasci em 62. E quando a gente fundou oficialmente a Trip, eu tinha 24. Né, então é relativamente novo, né, meio moleque, assim, meio sem saber direito de nada. O que é bom e é ruim, né?
E eu não tinha me preparado para isso, né? Eu não tenho nenhuma formação de gestor. E nem tenho muita vocação para isso, talvez. Não sei. Eu não me sinto muito assim, aqueles caras, sabe, um natural, né? Que eles falam, os americanos falam, he's a natural. I'm not a natural. Então eu fui tendo que fazer na raça mesmo, assim. No começo, super intuitivamente e tal. Depois de um tempo, comecei a ir atrás mesmo de fontes, né? Principalmente perguntar, né? Como nisso a gente é bom, eu nunca tive medo de perguntar para quem sabe, né? E uma coisa legal de você estar na área de comunicação é que você cria muita relacionamento. Acesso, né? Você tem acesso, né? Então eu me lembro de um dia ter chegado, encontrei um amigo meu que era colega meu de São Francisco, que tinha virado banqueiro, muito bem sucedido. Mas não herdeiro, ele fez um banco. E um dia eu encontrei com ele numa festa, ele estava meio doidão, meio bêbado, numa festa de casamento. A festa de casamento da dele em Galisteu, por sinal, com o Roberto Justo. Veja você, onde eu vou parar. E aí eu encontrei ele, estava meio bêbado ali naquela coisa. Eu falei, e aí, onde é que você anda? Eu nunca mais te vi. Ele falou, você não soube? Eu falei, não. Ele falou, eu fiquei rico e infeliz. Eu falei, pô, legal, eu tô pobre e feliz, nós precisamos conversar. Trocar, nós precisamos trocar. Quem sabe um aprende e esse alguma cara, coisa com por o exemplo, outro. ele me ensinou muito, ele me levou para algumas consultorias, me levou para algumas situações, digamos, acadêmicas, onde eu pude suprir um pouco aquelas carências que eu tinha técnicas, né? E principalmente ficar mais perto de gente que conhece muito, que naturalmente... E você enfim, trouxe para o negócio, assim, pessoas que são muito boas na operação, em finanças, fui em coisas que você não... Fui trazendo time, né? Que é o que é fundamental. Pessoas para trabalhar, fornecedores, né? Por exemplo, eu não conhecia os advogados que precisava conhecer, não conhecia os especialistas em gestão de projetos que eu precisava conhecer e tal. E fui meio no tranco, dando cabeçada aqui e ali, achando essas pessoas, entendendo um pouco do processo, do que elas fazem, para poder, inclusive, avaliar performance e tudo, mas tudo muito na tentativa e erro, né? Que não é o ideal, mas foi o jeito que a gente encontrou. Então hoje a Trip é uma empresa com uma gestão bem profissional e uma estrutura financeira mais sólida e tudo, mas isso tudo foi na raça, sem planejamento e, tentando, e na humildade também, muito na humildade, de não ter vergonha de perguntar, de dizer que não sabe, né? E a gente está conseguindo, quer dizer, num país tão equivocado, né, em tantos aspectos, né, tanta coisa torta que tem aqui, e a dificuldade que é para você empreender. Empreender, na verdade, é uma roubada, né, cara? Eu tenho que dizer para os empreendedores, tomem cuidado, não empreendam, porque é muito... Você é tratado como um candidato a ladrão, né? Ou sonegador. Se der certo, você é ladrão. Se você não der certo, você é incompetente. Se você der certo, você é ladrão. Então, muito difícil. Quer dizer, por que funciona e você fica fazendo? Porque é movido a uma paixão mesmo, né? Então, isso é um chavão, é um troço até meio batido, mas é verdade, né? Se você não for meio louco, não faça, né? Ter vontade e coragem em cima de tudo, né? Gostar muito mesmo, porque assim, a gente ficou na Trip, por exemplo, pelo menos 10 anos, numa situação péssima financeira. Pelo menos 10 anos, assim. O meu sócio que está comigo até hoje, eu tenho 2 sócios, né? O Carlos Sarli e o Fernando Luna. O Carlos, cujo apelido é Califa, ele passou os primeiros 10 anos me seguindo com um papel, assim, escrito tudo em vermelho. Vem cá, você precisa ver isso, você precisa ver isso. Não quero ver. Então você imagina, você com 20 e poucos anos, cara, administrando um permanente prejuízo. Incêndio, e assim, né? A gente sempre achava que ia quebrar dali a 2 meses. Aí dava um jeito, inventava uma coisa, fazia um evento e não sei o quê. Isso tinha que ser mágico mesmo, né? E como é que você fica numa situação dessa? Porque você é apaixonado, né? Não tem outra explicação. Eu tive 1000 propostas de aceitar empregos e trabalhar na TV Globo e fazer programa de televisão e não sei o quê. E eu nunca tive a menor dúvida que eu estava ali onde eu queria. Falando até de nós do convite, como é que você é uma personalidade pública da palestra e referência a uma série de coisas. Como você concilia a imagem do Paulo com a imagem da Trip? Como que você faz para isso ser positivo e o que você tem de sugestão para defender para que isso não atrapalhe?
Olha, a primeira coisa é a seguinte, a coisa de ser personalidade pública é bem relativa, né? Assim, algumas pessoas me conhecem, mas é bem relativo e isso é uma opção, né? Eu nunca quis ser famoso, por exemplo, né? Eu sempre, também não é que eu tivesse com essa bola toda, mas eu já tive algumas possibilidades de ir para televisão grande, de fazer coisas, de botar a cara e tal. Eu brinquei muito disso, eu já pus a cara por exemplo, eu entrei ao vivo na TV Globo num domingo à tarde, isso 25 anos atrás. Eu brinquei disso, eu senti o gostinho disso, mas foi o suficiente para não querer mais. Então, eu não gosto de exposição excessiva, não é um negócio que eu tenho prazer, ao contrário, eu gosto muito do anonimato, eu amo entrar num lugar e ninguém saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu acho que o mundo se divide entre dois tipos de pessoas, que entram no restaurante e gostariam que todo mundo soubesse que elas chegaram, e os que entram no restaurante e gostariam que ninguém soubesse que elas chegaram. Eu sou desse segundo grupo. Então, eu trabalhei para isso, assim, eu construí esse modelo, né, que me preserva mais. Brincando, assim, fazendo rádio, fazendo umas brincadeirinhas de televisão, vindo aqui fazendo mas sempre numa situação bem controlada, porque eu não gosto. Eu não acho legal para mim esse tipo de exposição. Mas vejo pessoas que nasceram para isso e que curtem, que sabem lidar com isso. O Luciano é um cara, por exemplo, que ama isso, né? Ele adora estar visível, né? Ele é um natural, né? Natural, total. Ele também precisa disso. São Francisco também. Ele, né? Posso citar 1000 outros exemplos, né? Agora, enfim, como é que a segunda parte da tua pergunta, o que era mesmo? Como é que você faz para isso ser positivo e não te atrapalhar no negócio, assim? Porque você pode gerar novos negócios e coisas porque você é uma pessoa conhecida, mas também você pode ficar muito focado nisso e matar a empresa. Cara, eu não sei se isso é uma qualidade ou defeito, de verdade, não é falsa modéstia não, mas eu não fico pensando em negócio o dia inteiro. Entendeu? Eu não sou um cara assim que, pô, o meu objetivo esse ano é fechar não sei quantos negócios e atingir tal meta com EBITDA de não sei quanto. Não é isso que pauta a minha vida, entendeu? Eu fico pensando em coisas que são legais para os outros e para mim também, e construção, e fazer o Brasil sair um pouco dessa lama, subir a régua um pouco. Isso me move muito mais. Não é que eu seja um frei franciscano. Eu gosto de dinheiro, de ganhar dinheiro, etc. Mas essa não é a minha prioridade. Nunca foi e não sei se um dia será. Tá mais para não ser. Eu gosto de outras coisas que me movem, sabe? Eu gosto de estar tranquilo, de ter tempo para viver, de conversar, de ter tempo para cuidar das pessoas que eu gosto. Então, eu estou procurando outras coisas na vida. Agora, eu adoro fazer negócios desde que eles não desrespeitem essa lógica, né? Talvez daí um pouco essa coisa, por exemplo, é evidente que eu sei, por exemplo, eu fui convidado já muitas vezes para fazer comercial. Não porque eu seja famoso, mas porque agora está essa onda de pegar umas pessoas que não são muito famosas, mas que não sei o quê e tal, e que servem de referência. Então, eu fui convidado para fazer comercial de telefonia, de banco e tudo. E eu nunca aceitei. E é uma grana boa que eles oferecem, né? Aquilo começa a ficar tentador. E eu sei que se você aparece nessas coisas, no dia seguinte, seus clientes, a maioria tendem a pagar mais para você. Porque você começa a achar legal, tá com você. Pô, fiz uma reunião com aquele cara que aparece na TV, conta pra mulher. Tá. Isso existe uma lógica onde isso funciona, né? Mas eu não sei brincar disso, assim, eu não gosto, acho meio caído isso, acho meio... Então eu não ponho a minha cara a serviço dos negócios, entendeu? Agora, lógico, pô, tô lançando uma coisa, tá? Também não é que eu sou o ermitão, que fico numa gruta. Né? Eu vou lá, boto a cara, falo, às vezes dou entrevista, estou aqui. Mas eu acho que isso tem que vir a reboque de uma obra, né? Se você ganha algum tipo de notoriedade, projeção, que ela seja consequência de alguma coisa que não é boa só para você, que não é só, né, um troço egóico, né? E, sei lá, eu tento fazer desse jeito. E aí os negócios vão aparecendo. Eu estava falando aqui para vocês, né, que eu li em algum lugar, que eu achei ótimo, que o dinheiro é um bicho que não gosta de ser caçado, ele gosta de caçar. Se você vai muito atrás, ele escapa. Se quiser falar isso de um jeito mais poético, tem um poema do Mário Quintana que é maravilhoso, que eu não vou saber exatamente aqui, mas é alguma coisa que diz mais ou menos o seguinte: se você realmente gosta das borboletas e quer estar com ela, cuida bem do seu jardim.
né? É isso que eu faço, sabe? Eu cuido bem do jardim e tal e vejo se vem negócio, se vem coisa legal. E, pô, algumas coisas têm vindo, algumas borboletinhas aí têm aparecido. Isso, de certa forma, responde uma outra pergunta que a gente estava até comentando antes de gravar, que é o porquê de abrir uma empresa, né? Qual o propósito, né? Quer dizer, é perseguir o dinheiro, é perseguir o sucesso? Não, acho que, na verdade, é muito movido ao propósito e à causa, né? E você acaba atraindo, né? Agora isso está até na moda, né? Tem revistas, tem movimentos do capitalismo consciente e tal. Eu acho ótimo que isso esteja na moda. Mas a verdade é que é uma coisa que para mim sempre foi meio evidente, assim, pô, para que você faz uma empresa, né? Eu sempre achei que fosse para que você desse alguma contribuição para o todo, para a comunidade onde você está, para a cidade, para os seus amigos, para você, para a tua família, e se possível para o mundo, né? Então, como eu falei aqui, não é para dar uma de hippie, mas o meu foco nunca foi a grana específica. Eu não acho tanta graça em dinheiro. Eu acho legal e tal, mas não até acho porque tanta quando você graça. conhece um bilionário infeliz, não tem graça nenhuma, né? Você vê hoje as pessoas que conseguem, né, esse pote de ouro gigante, pô, elas estão vivendo como prisioneiras disso, né? Então, literalmente, né, você passa por aí no Jardim Europa aqui, cara, as casas todas elas têm agora já, inclusive, o visual de cadeia. Né? Elas têm muros de 4, 5 metros com guardas fortemente armados, né, nas portas, cara. E o cara morre de medo de entrar e sair, né? Ele vai numa cápsula blindada, entra naquela outra cápsula blindada, fica ali com os filhinhos blindados, depois vai para uma sede de um lugar blindado trabalhar. Quer dizer, pô, eu detesto isso. Eu gosto de, sei lá, andar num mercado e tropeçar na rua em outras pessoas e compartilhar a vida, né? Então eu tenho um pouco de... Eu acho que o dinheiro é uma energia muito interessante, forte e também perigosa, né? Ela é uma energia que pode te matar sem você perceber. Sim. Então eu não fico nessa de ficar pensando só no resultado, no dinheiro e tal. Acho isso chato, acho isso pouco. Micho, inclusive, né? O grande filósofo Pedro de Lara, ele falava assim, pô, conheço uma pessoa que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu conheço um monte boa dessas, essa frase. né? Então, sei lá o que era a pergunta mesmo, mas Mas nessa linha, assim, duas coisas que vocês esqueci fizeram. a pergunta. Mas era do porquê abrir uma empresa, né? Você tá falando Então, qual o acho, propósito, boa, né? desculpa. Acho que agora você abre esses livros, né? Você vê o John McCain, por exemplo, lá do Whole Foods, que é uma figura interessantíssima, né? Que está à frente desse movimento capitalismo consciente. É muito legal, mas basicamente o que ele está dizendo é isso. Puta, se você ainda pensa que uma empresa tem como razão de existência gerar mais resultados para os acionistas, você está num planeta errado. Cara. Porque o problema dessa tese começa do seguinte: se você pensa assim, nem dinheiro para os acionistas você vai gerar. Porque hoje as pessoas não querem mais saber só o que uma empresa tem para vender e quanto custa. Eles querem saber o que a empresa pensa, como é que ela está agindo com seus funcionários, com o entorno, com o meio ambiente, com a comunidade onde ela está e tal. Se você não prestar atenção nessas coisas, não agir de uma forma um pouco mais contemporânea, nem grana você vai gerar mais. Sim. Isso tem que ser uma empresa que faça falta se você não existir, né? Tem a história até do Whole Foods, né? Que no início tiveram uma enchente, alguma coisa Foi um incêndio. Um incêndio, que a comunidade ajudou o cara a O cara reconstruir a loja. estava sentado né? lá na loja incendiada, pensando o que fazer da vida, começou a chegar a caminhonete de todo lado com as pessoas que moravam em volta, com pá, balde, não sei o que, para ajudar a levantar a loja. Né? Por quê? Porque tinha uma ligação que ia além da compra e venda de suprimentos. Né? Enfim, então assim, isso pode ter até alguma percepção de uma coisa meio filosófica ou meio idealista demais, mas eu acho que hoje nós estamos falando de como é que o capitalismo segue adiante. Se não for com essa lógica mais humanizada, eu acho que não vai mais 10, 20 anos. Assim. Então eu fico contente porque eu acho que desde o começo a Trip trabalhou com essas Também não ideias. sabia o nome, né? Mas, não sabia o nome, exatamente. Quando eu fui já a 2 simpósios lá do Capitalismo Consciente. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, quer dizer que aquelas loucuras do que a gente pensava estão agora sendo alvo de estudos acadêmicos. Tem outros caras pensando gente assim, do mundo né? inteiro altamente qualificada trabalhando isso, as universidades de Stanford, não sei o quê, pensando, puta, que legal, pensei que era só a gente que era meio maluco lá, que tinha um negócio pequeno e que, conduziu desse jeito. Né? Então,
acho que a empresa que não sirva para alguma coisa maior do que só gerar resultado para o bolso de alguém, ela vai dançar mesmo. Pegar um gancho, fadada ao fracasso. pegar um gancho nisso que você falou e lembrar de duas coisas que vocês fizeram já tem um tempo que eu achei muito bacana, que foi criar o Prêmio Transformadores, que até eu estava te falando antes, né? Tipo, eu acho que um monte de mercados, os prêmios, o cara, você patrocina e ao mesmo tempo a sua empresa ganha o prêmio, né? E, tipo, esse fez um prêmio para celebrar pessoas que, né, de alguma forma estão transformando a sociedade, estão melhorando a sociedade, e também o negócio quando vocês começaram a ter uma pauta anual e cada mês ter um assunto de uma forma muito mais profunda e, né, impactante do que uma revista típica, vamos dizer assim, ou que o mercado está acostumado, uma revista típica de lifestyle, ou que o mercado está acostumado a ver nas revistas. Como é que foi esse processo e o que deu certo, o que deu errado nisso aí? Olha, o Prêmio Trip Transformadores ele foi criado quando a gente estava pensando em como comemorar os 20 anos da Trip. Aí faz reunião e tal, vamos trazer o artista não sei o quê, vamos fazer a festa não sei onde, fazer um show incrível, mirabolante e tal. E aquilo tudo... Tipo, mais do mesmo, assim. Mais do mesmo. A gente já tinha feito tudo isso 500 vezes e ninguém se animava muito. E a gente tinha acabado de formular uma espécie de ideário, assim, 10 pontos que a gente achava que o mundo estava deixando meio de lado, a mídia principalmente, e que precisavam ser melhor trabalhados e que a gente talvez coubesse a gente ventilar mais esses assuntos e trazer mais para a pauta, né? A gente sabia que a Trip pautava muitos veículos grandes. Ah, legal. Pô, como é que a gente usa isso a serviço de alguma coisa boa, né? Já que eles ficam olhando o que a gente faz para repercutir. Muito então legal isso, né? Vamos focar em 10 coisas que a gente acha que hackeava deveriam estar mais no radar da mídia, né? E são coisas muito simples, muito básicas e muito humanas, digamos. Aí, quando a gente estava pensando em como comemorar o aniversário, surgiu essa ideia. Pô, se a gente pegasse, em vez de a gente homenagear a gente mesmo, se a gente homenagear as pessoas que estão muito antes da gente, pensando nessas prioridades aqui, largando as besteiras de lado e focando nas coisas que a gente entende que são as relevantes, né? Pô, legal, isso pode dar um prêmio, né? Porque prêmio de revista é a coisa mais manjada do mundo. Né? Prêmio de revista acho que existe, desde que existe revista. Existe revista. E aí deu esse clique assim, né? Vamos procurar as pessoas. Aí alguém falou assim, pô, legal, mas isso vai durar só 1 ano ou 2, porque vai acabar as pessoas boas que tem no Brasil. Né? E para nossa surpresa agradabilíssima, a grande dificuldade é escolher 10 por ano, porque a hora que você começa a olhar para o Brasil com esse olhar, você vê uma quantidade absolutamente incrível assim, de pessoas que não estão perdendo tempo com besteira e que estão tentando dar uma levantada no nível dessa terra aqui, entendeu? E principalmente deixar de olhar só para si próprio e olhar para o lado, entendendo uma coisa básica que, sei lá, você pode encontrar no budismo, em outras religiões, em filosofias e tal, que é a ideia de que se uma parte não estiver bem, o todo não estará bem, né? Então a gente começou a procurar gente desse tipo. E não só pobrezinho da ONG, debaixo da ponte e tal. Não, em todos os setores. Então ao longo de esse vai ser o 8º ano, né? Ao longo de 7 anos, a gente premiou banqueiros, premiou gente que mora debaixo da ponte, literalmente, né? Tem um cara chamado Garrido, que tem aquela academia de boxe debaixo do Minhocão aí. Ele foi premiado ano passado. Quer dizer, então você mistura gente das mais diferentes cores, origens, poderes, status sociais, etc. E a hora que eles se encontram, eles são da mesma raça. São amigos de infância, eles né? São, uma das coisas mágicas que acontece nesse prêmio é que os premiados, eles ficam amigos e começam a fazer projetos juntos. Que legal. Os mais diferentes. Eu já vi o presidente da Audi indo para uma favela em Angra dos Reis para fazer um projeto junto com um cara de lá. Que legal. Enfim, então... E também deve refrescar e renovar muitos temas e assuntos, e essa maneira de você pesquisar os possíveis premiados é a maneira de você conhecer as coisas bacanas que pode ser assunto para revista. E agora também é engraçado, porque agora isso está ficando meio mainstream, né? A própria Globo fazendo essas coisas. Tem um monte de gente fazendo prêmio Trip. Eu acho ótimo. Quer dizer, a intenção nossa não era ser dono disso, né? Mas começar um movimento. Era provocar mesmo, fazer um movimento e tal, e que está acontecendo, né? Então,
E não por nossa causa, acho que a gente é só um agente que vai potencializando um negócio que em algum momento precisava acontecer mesmo. Tomara que aconteça mais. Confesso que às vezes me dá um pouco, falo, puta, a gente fez toda essa batalha, tal, agora os caras põem no Fantástico. E se apropriam, né? É, mas tudo bem. De novo, né? A gente não está lá para ser dono das coisas e juntar um pote de ouro no final do ano, sabe? Vai além disso a nossa pretensão. Nós somos muito, muito mais pretensiosos do que isso. Paulo, Isso aí é fácil. Queria juntar duas perguntas em uma, se você puder. Quais as novidades que vêm pela frente na Trip, o que você pode compartilhar com a gente? E como a gente vai chegando ao fim, eu queria saber qual lição de empreendedorismo você queria compartilhar com o nosso público, plateia e empreendedores em geral. Começar pelo fim, né? Tem aquela frase do Nelson Rodrigues, que é ótima. Ele falou, Nelson, que recado você pode dar para os jovens que estão nos assistindo? Ele falou, jovens, envelheçam. Empreendedores, não empreendam. Não, brincadeira. Eu acho que para quem tá pensando em empreender e tal, é o maior chavão do mundo, o maior clichê. Assim, só faça se você for realmente um tarado, entendeu? For realmente enlouquecido por um determinado tipo de assunto ou de atividade e tal. Porque aí você vai ter motivação, aí você vai ser automotivado. Se você depender do governo, dos outros, das corporações, ou de um cliente específico. Do cliente e tal, isso vai ser sempre frustrante. Ou se você for automotivado por alguma paixão, vai ser sempre legal, por pior que esteja, né? Vai sempre estar divertido. E se não tiver divertido, aí esquece. O que era a primeira pergunta mesmo? O que vem pela frente na Trip? Bom, o que vem pela frente aí, de mais relevante, é que a gente vai para a televisão aberta. Que legal. Isso vai ser bem legal mesmo, é um projeto que a gente acalenta lá há muitos anos, mas acho que não estava na hora, né? A televisão aberta, enfim, quando a gente começou a pensar nesse tipo de ideia, tem que ter não tinha abertura. Big Brother na TV, né? Tem que voltar a poder TV ver aberta televisão, não tinha abertura para isso. O cabo, quando começou a existir, enxerga isso melhor, mas aí ele não tem também massa crítica do volume que a gente gostaria e tal. E agora parece que deu clique, então a gente, provavelmente daqui a 30, 45 dias a gente deve estrear, não posso ainda contar detalhes. Já está sim, já está quase, né? Já está, pra você ter uma ideia, a gente já está fazendo o terceiro programa. Que legal. E você vai ser o host? Não. É um programa que a gente já treinou. O ano passado a gente pôs no ar numa emissora pequena. A gente fez 1 ano de teste. E ele é um programa que tem muito a cara das revistas Trip e TPM. Ele não tem apresentador. Ele é uma colagem de matérias com uma diversidade que você encontra nas revistas. Que legal. Programa de meia hora semanal. Deve ir para o ar 2 vezes por semana, um inédito e uma reprise. Na faixa aí da 1h da manhã. Legal. Então, se Deus quiser, em breve... Estaremos de olho. Trip TV. Que legal. A ideia é expandir vai chamar um Trip pouco. TV? Vai. A ideia é expandir através de um grande canal, né, que é a TV aberta no Brasil ainda é certamente o canal que as pessoas mais utilizam para se informar e para se divertir. E é a gente ter um pezinho lá e poder levar a nossa visão de mundo, o nosso jeito de falar e de pensar o Brasil e o mundo para mais gente, né? Que é uma grande vontade que a gente tem. Muito legal. Tá? O que eu queria te perguntar aqui, acho que tinha de pergunta... você falou muito de propósito, de visão de mundo e tal. Como é que você trabalhou e o que você busca para transformar isso na cultura da empresa? E como que você faz para contratar as pessoas? Quais são os critérios? O que não pode faltar e o que não pode ter? Legal. Olha, acho que uma grande vantagem de você ter a sua identidade muito clara, você deixar claro aquilo em que você acredita, é que você não precisa fazer muito esforço para atrair as pessoas que pensam parecido, né? Então, o segredo para você não precisar anunciar, usar headhunter, etc., é você ter uma identidade muito clara e expressar isso para o mundo, né? A gente tem uma vantagem, sendo uma empresa de comunicação, o nosso produto é portfólio, né? A gente todo dia fica falando para as pessoas o que a gente pensa. Agora todo minuto, né? Com essas novas suportes aí.
Então, isso facilita um pouco. Quer dizer, se eu fabricasse, sei lá, parafuso, é um pouco mais difícil você criar canais, né? Agora, para nós facilita um pouco. Então, eu tenho muita gente procurando a Trip sempre, porque se identifica com essa lógica aí. Lugar que a pessoa sonha trabalhar, assim. Tem várias pessoas que eu acho que sim. Seria legal trabalhar ali, né? Não vou dizer que é o paraíso, que é o Parque da Mônica, mas é legal. Tem um clima bom ali, sabe? Quantas gente pessoas, Paulo? Hoje tem mais ou menos 250. Bastante. E a cultura, cara, é um negócio também complicado, né? Porque você precisa encontrar ferramentas para ficar passando mesmo, porque tem gente nova que vai entrando. Então a gente tem lá uma série de ferramentas para isso. Existe todo um canal de comunicação interno e tal. Mas o que eu acho que funciona mesmo, cara, é você ter tudo isso integrado numa alma que seja muito clara. O que você Porque faz, né? Por mais exemplo, que você né? crie endomarketing e não sei o quê, e internet, intranet, o diabo, que a gente tem tudo isso. Mas, cara, se isso tudo for meio incoerente, não adianta. Então você precisa cuidar para que todo o seu discurso, toda a sua atividade tenha um eixo só, né? E esse eixo seja muito coerente, muito claro, muito de acordo com aquilo que você sente de verdade. Se você tiver isso, tudo fica mais fácil. Uhum. Se você sabe bem qual é a sua identidade, cara, até a decisão se vai pintar a fachada de azul ou de branco é facilitada. E aí atrai gente boa, que é a chave do negócio, né? Quer dizer, esse outro chavão gasto, mas, pô, não tem nada além de pessoas ali, né? Sim. Então, você acaba atraindo gente que também não tem a grana como primeiro objetivo na vida, que está tentando dar lá uma contribuiçãozinha para o Brasil não cair num buraco, né? Não ir para a vala de vez. Quer dizer, acaba tendo essa cara, as pessoas que vão parar lá, né? Então é desse jeito que a gente vai tentando manter a cultura presente e trabalhando muito, né? Tem muito papo, muita conversa, muita simpósios e reuniões e meetings e sites e o diabo. Eu acho que a gente tem hoje, em empresas do nosso tamanho, uma qualidade de comunicação interna que é difícil você ver por aí, sabe? A gente tem um jornal interno bem feito, tem vídeos, toda semana, por exemplo, um funcionário entrevista o outro, você é feito um vídeo todo caprichado. Sério? E tal. Quer dizer, então, toda quarta-feira você sabe que vai ter uma entrevista de uma pessoa que trabalha na Trip, entrevistada por outra que também trabalha na Trip. E isso é uma das pessoas se conhecerem pessoalmente, assim, a vida pessoal das pessoas enriquece muito né, a qualidade das conversas. A gente tem um site interno bem elaborado, que se renova muito, com vídeos, etc. Tem um outro negócio que é incrível também, modéstia à parte, que é a gente tem um sistema de benefícios flexível. É como se fosse uma loja, é um e-commerce, chama Trip Plus. Você abre esse site, você tem a sua senha lá, é uma loja de benefícios que você tem a sua pontuação e você escolhe. Que legal. Se você quer um MBA ou se você quer ir viajar para o Ceará, entendeu? Que legal. Então, ou ir jantar num restaurante chique, quer dizer, conforme a tua pontuação, a tua graduação na empresa, você recebe um volume de pontos e você vai escolhendo, ele tem ciclos. Então você vai, nesse mês eu quero um Jorge Foreman Grill, não quero estudar nada, eu quero um grill bem legal, que cabe 4 sanduíches, entendeu? Não, esse mês eu estou melhor, eu estou mais para estudar inglês, entendeu? Então isso é muito gostado pelas pessoas lá também, sabe? Você ser criativo nesse tipo de coisa. Enfim, tem um monte de coisa desse tipo que eu acho que você está transferindo cultura através, né? Mas eu concordo com você que tudo isso, ele é a parte mais externa dos valores que são vividos, principalmente pelos líderes, né? Não adianta você ter benefícios flexíveis e coisas incríveis numa fábrica de defensivos agrícolas, né? Sei lá, você vai atrair um tipo de gente que está mais preocupado, sei lá, com grana, ou com coisas desse tipo, né? Com estabilidade, se é que isso existe e tal. Na Trip a história é outra, você vai para lá para lutar por uma causa, sabe? É diferente, assim, você vai para eu vou me juntar a essa força, que é esse exército que trabalha nessa direção e que quer empurrar a régua do Brasil mais para cima. Muito bom. É isso.
Paulo, a gente está chegando no Legal. fim, mas a gente tem uma sessão final, que é de dicas de livros, então cada um vai indicar um livro. E eu vou indicar o primeiro, deixar o Paulo por último, tá? A minha dica, se der para pegar, é a eclosão do Twitter. Eu vi a versão em inglês, que é o Hatching Twitter, que é a história desde a fundação, pré-fundação do Twitter, quando o Evan Williams foi fundador do Blogger, e toda a história da dificuldade dos sócios entre si, as brigas, as traições. Ele não é muito para aprender, mas é uma novelinha para quem gosta de empreendedorismo e saber um pouco do que aconteceu nos bastidores, então esse livro é muito bacana. Bom, a minha sugestão é o livro Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, que foi lançado esse ano. Você já leu? Eu já dei uma olhada, tá na minha cabeceira ali para aprofundar, mas estou interessado. Eu escutei no audiolivro também, e agora lançou em português. E uma das críticas que esse livro recebe, acho que dos outros do Malcolm Gladwell, é que ele não é um negócio, não é um estudo científico, né? Ele é tipo quase que sei lá, um romance, ou, né, é floreado, tem licenças poéticas aí, mas eu acho que ele é o melhor contador de histórias da atualidade hoje. E ainda mais nesse tema Davi e Golias, ou underdog, né? Tipo, quando o mais fraco vence e tal, tem histórias muito legais, que é o nosso livro muito inspirador e bacana e divertido e fácil de ler e, tipo, você não quer parar de seguir. Eu achei muito bacana. E a primeira história que ele conta é do Davi e Golias, que é como que o Davi ganhou do Golias e o que ele... não era improvável que o Davi ganhasse, né? Tipo, aí ele explica todos os motivos, então é muito bacana para você entender como em várias situações o que você acha que é o que vai perder, e na verdade tem mais chance de ganhar por uma série de motivos. Muito bom. E o seu livro? Olha, meu livro tem a ver com isso, é um Davi incrível, assim, que ninguém jamais imaginava que pudesse suplantar o gigante que está contra ele. Esse livro chama Memórias de um Sobrevivente, é de um cara chamado Luiz Alberto Mendes. Esse cara é um sujeito que ficou preso 32 anos e meio no sistema prisional brasileiro, né? 32 anos e 3 meses, uma coisa assim, porque cadeiro não gosta de abrir mão de um dia. Quando você fala errado o tempo que ele ficou, ele te corrige na hora. Cara. Porque custou aquele dia. Ele sabe quanto cada hora daquela custou. Então, mas é por aí, 32 anos e pouco. E as pessoas falam, pô, mas não é proibido ficar mais de 30 anos? Mas ele ficou mais de 30 anos, por 1000 razões lá que ele conta no livro. E esse cara, ele entrou na cadeia analfabeto, com 18 anos de idade. Ele já esteve no Jô Soares algumas vezes, talvez vocês já tenham visto. E uma conversa muito boa, aliás. Ele é colunista da Trip, né? Talvez então, seja mais fácil você ver ele na Trip. Ele é colunista da Trip há mais ou menos uns 15 anos, e eu fui contratá-lo no Carandiru, porque ele estava preso ainda. Agora ele está comemorando 10 anos de liberdade. Mas o mérito do processo de reabilitação desse cara não é do sistema prisional, pelo contrário, né? Ele é uma exceção. É de algumas pessoas dessas que ficam fazendo coisas que a gente às vezes nem fica sabendo, mas que são incríveis. São alguns voluntários que trabalham nas cadeias brasileiras e tal, e que educaram esse cara, né? Tiraram ele do analfabetismo, não só ensinaram a escrever e ler, mas depois orientaram ao longo de mais de 15 anos as leituras que ele ia fazendo, a ponto de ele ter se tornado professor lá dentro, depois ter feito vestibular, entrado para a Faculdade de Direito da PUC, se não me engano, entre os primeiros colocados no vestibular, etc, etc. Bom, o fato é que esse cara escreve muito bem, e o mais interessante é que através do relato da vida dele, você vai entender de onde vem a criminalidade que nos assola hoje aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né? Então começa da infância, como é que é a infância de um moleque que nasce nessas periferias aqui de São Paulo, etc. E como é que ele reage, por exemplo, a ver o pai socando a mãe, ele com 4, 5 anos de idade, todo dia sendo agredido pelo pai, vendo a mãe sendo agredida violentamente todos os dias, alcoolismo, etc. Aí ele foge, vai morar na rua, e aí começa a vida de pequenos delitos, etc. Até que ele entra num assalto a posto de gasolina, troca tiro com a polícia, morre um policial e ele é preso com 18 anos. E aí começa 32 anos de cadeia no Brasil, né? Tudo que vocês puderem imaginar, aquelas revoltas todas de cadeia, invasão do Carandiru, enfim, 1000 situações aí. E como esse cara sai, hoje ele tem 4 ou 5 livros publicados, se não me engano 2 ou 3 pela Companhia das Letras,
e recentemente lançou um e vive do texto, que é raríssimo, né? Uma vida razoável, espartana assim, mas legal, e continua sendo colunista da Trip. Eu acho que é a primeira vez na história em que um preso escreveu num veículo de comunicação regularmente, né? E ele está agora há 10 anos solto, sem ter cometido nenhum vacilo, como ele fala, e criando os filhos, etc., e integrado aí, produzindo literatura sem parar, escreve no blog da Trip, em alguns outros lugares por aí. Enfim, é um livro que eu acho que quem está interessado em entender um pouquinho a loucura aqui que a gente vive no Brasil, talvez tenha ali uma boa referência. Memórias de um Sobrevivente, Luiz Alberto Mendes, Companhia das Letras. Muito bom. Paulo, Muito queria bom, agradecer. Paulo, muito obrigado. Acho que a gente, esse ano especialmente, a gente está no 5º ano do videocast e a gente quis abrir um pouco, a gente só focava muito no universo das empresas de tecnologia, os fundadores, né? Só que esse ano a gente está falando um pouco mais com empreendedores de empresas inovadoras, independente de tecnologia. E quando a gente abriu a pauta, um dos primeiros nomes que surgiu foi o seu, que a gente é fã, de certa forma, né? Te acompanha seu trabalho há muito tempo. Agradecer, foi uma aula. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer. Espero que não tenha frustrado aí. Não falei nada de tecnologia. Ele não podia ter vindo em... Falou da intranet. Não podia não podia ter vindo em hora melhor, assim. Muito bom ouvir isso, assim. E, tipo, me identifiquei em várias coisas que você falou e acho que tem muita gente que está nessa jornada de tipo, colocar mais propósito nos seus negócios e é muito bacana escutar uma história dessa e aprender um pouco com isso. E essa coisa de tecnologia eu não falei porque realmente eu acho que isso é um detalhe, sabe? Acho que eu adoro, me interessa e tudo, mas acho que ela interessa quando está a serviço de alguma coisa maior, né? E eu sou meio no fim, acho que eu sou meio Dorival Caymmi. A única rede que me interessa mesmo é aquela que você deita, né? E balança. Isso daí, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado. E a gente volta no Prazer. próximo episódio. Obrigado. Legal. Valeu.